o presidente dos Estados Unidos fez uma piada. Segundo o serviço de imprensa da Casa Branca, ele fez uma piada. Ele disse: bem, agora vamos lidar com Cuba. Agora. Ou seja, como se tivéssemos adiado isso por um tempo porque estávamos ocupados com outra coisa, mas agora temos tempo e oportunidade. Do meu ponto de vista, só existe uma explicação para essa meia brincadeira. Como dizem, em toda piada há um pouco de piada. Sim, exatamente, em toda piada há um pouco de piada. Resumindo, parece muito que Trump vai se afastar do Irã. Ele tem um plano. O plano é mais inteligente do que parece para os críticos, mas sempre há problemas. Sem eles é impossível. Quais são? Os inimigos dele e os nossos em Teherã, Washington e Bruxelas entendem perfeitamente esse plano e estão preparando uma resposta. Hoje vou contar para vocês quais opções Trump tem, o que ele provavelmente vai escolher e por que os próximos 6 meses podem se tornar os mais perigosos, não no Oriente Médio, mas dentro da própria América. Opções de Trump. Trump não tem agora uma tarefa militar, ele tem uma tarefa política. Em novembro, haverá eleições de meio de mandato para o Congresso. Até 60% dos americanos são contra a guerra com o Irã. Os preços do petróleo estão altos. Fazendeiros não conseguem comprar fertilizantes, que ficaram caros. O sentimento do consumidor está no nível mais baixo da história. Nessas condições, ele tem exatamente 3 opções. A primeira opção é a retirada completa e, claro, uma retórica de vitória. Trump declara que os objetivos foram alcançados. O programa nuclear do Irã foi destruído, Khamenei Sênior está morto, o regime está enfraquecido, um memorando unilateral é assinado, Hormuz é formalmente aberto, o bloqueio é suspenso. Trump aparece diante das câmeras e diz: viva, nós vencemos. Detalhes do acordo nuclear, mas depois de 37 dias, 14 horas e 8 minutos de negociações. Essa opção atrai politicamente. O preço do petróleo cai, americanos se sentem aliviados e Trump vai às eleições com o slogan "Eu parei". Trouxe a guerra de volta, mas ela tem uma vulnerabilidade. A Guarda Revolucionária Islâmica vai perceber a retirada como fraqueza e vai aproveitar isso imediatamente. Segunda opção, vamos falar sobre como ele vai aproveitar isso. Redução do contingente, ou seja, uma retirada parcial até restar apenas um grupo de porta-aviões. Não é retirada, mas transição para a fase de presença. Um grupo permanece, ele não luta, não, imagina, ele simplesmente existe, apenas está naquela parte do mundo e só. Toda provocação recebe uma resposta cirúrgica e limitada, mostrando que não estamos em guerra, apenas reagindo às provocações. Para o eleitor americano, isso parece controle, não guerra. Esse é um modelo comprovado historicamente. Foi exatamente assim que os Estados Unidos agiram no Golfo Pérsico em 87 e 88, durante a chamada Guerra dos Petroleiros. De fato, o conflito era político, não existia, pronto, acabou, não tem mais. Disseram que não existe, então não existe. Agora, a terceira opção, ou seja, manutenção da pressão, recusa do acordo. Trump continua o bloqueio, pressiona a economia iraniana, exatamente o que a Arábia Saudita queria, o que Israel queria, espera pela capitulação. Essa opção só é realista se o regime iraniano começar a desmoronar por dentro. Até agora não há sinais disso. A Guarda Revolucionária segue controlando e mantendo o poder. Eles decidem o que fazer, ou seja, essa opção exige tempo, que bem, até novembro não temos, depois a gente conversa, mas até novembro não. Trump deve optar por uma combinação da primeira e segunda opção. Vai assinar um acordo quadro, retirar 2 grupos, deixar um, declarar vitória. Isso não é rendição, é engenharia política. Se você está assistindo a este canal pela primeira vez, inscreva-se e ative o sininho. Eu analiso essas coisas regularmente e os próximos meses serão muito intensos. E para quem quer se aprofundar, há uma sessão exclusiva por $4 por mês, lá é sem censura. Previsão. Então, o que exatamente vai acontecer? Aqui está a minha previsão nada científica. Durante maio, talvez no início de junho, Trump vai assinar um memorando com o Irã. Isso precisa ser feito obrigatoriamente, exclusivamente para fins de consumo interno pelos eleitores americanos. Os Estados Unidos encerram formalmente a operação. Bem, nós já anunciamos, na verdade, que a guerra acabou. A fúria épica, então, foi encerrada. O bloqueio dos portos iranianos será suspenso, mas de forma gradual. Então, aqui contam sobre quais navios, quais unidades estão voltando para casa. A Casa Branca está sempre alimentando essa impressão.
Nos Estados Unidos cria-se a impressão de que estamos saindo lentamente, por isso o preço do petróleo cai e a bolsa continua subindo. Duas das três forças-tarefa de porta-aviões estão deixando a região. A formulação oficial será mais ou menos assim. Então, bem, uma está em rotação e a outra está sendo transferida para outras tarefas. Trump dirá: fizemos o nosso trabalho, somos fortes, estamos aqui, se necessário. Os precedentes, aliás, falam por si mesmos. Em 1988, após a Operação Louva-a-Deus no Golfo Pérsico, os Estados Unidos atacaram plataformas de petróleo e navios iranianos, destruíram uma parte significativa da frota iraniana e foram embora. O Irã entendeu a dica. Em 2003, após a ocupação do Iraque, Bush declarou: missão cumprida. Bem, ele ficou no convés do porta-aviões. Na época, isso foi um pouco grotesco e engraçado, mas mesmo assim... Ou seja, estava claro para todos que não era assim, mas politicamente, digamos, ele encerrou e pronto. Tipo, funcionou. Trump entende essa mecânica melhor do que muitos lhe dão crédito. Um grupo restante não é uma fraqueza, é uma linha vermelha que pode ser vista por satélite, é um sinal. Nós fomos embora, mas não fomos embora. E agora na atenção. O que vou dizer a seguir, a maioria dos analistas ou não vê, ou tem medo de dizer em voz alta, porque isso significa que os inimigos de Trump, alguns deles não estão em Teherã, mas muito mais perto. Assista até o final, você vai se surpreender com o quão coordenado esse jogo pode ser. A Guarda Revolucionária Islâmica não é apenas um exército, é um Estado dentro do Estado. Eles têm empresas, fluxos financeiros e inteligência próprios. Qualquer acordo de paz com os Estados Unidos ameaça seu poder no Irã. Se Pezeshkian fizer um acordo com Trump, a Guarda Revolucionária perde seu principal argumento para existir, a imagem de um inimigo externo. Por isso, a Guarda Revolucionária tem interesse vital em que a guerra continue, ou melhor ainda, que seja retomada após um breve intervalo. Eles têm ferramentas à mão. Um ataque dos Houthis a um navio americano, uma mina no Estreito de Hormuz, um ataque de míssil a uma base no Bahrein. Tudo isso pode ser resumido como não foi o Irã nem fomos nós. Mas Trump será obrigado a responder. E a mídia imediatamente dirá: viva a América e a Europa. A guerra voltou, eles só não vão gritar viva, viva! Viva! Ninguém está sentado na mesma sala com os generais iranianos, mas os interesses estão perfeitamente alinhados. Qualquer provocação do CGRI vira manchete da CNN. Trump nos arrastou para a guerra de novo e de novo. E qualquer contra-ataque é escalada, e qualquer silêncio é fraqueza. De novo, ataque é escalada. De novo, silêncio é fraqueza. Trump, dizem, perde de qualquer jeito se não controlar a narrativa. Vários senadores democratas importantes já prepararam resoluções para limitar os poderes militares do presidente. Eles estão esperando o primeiro incidente para colocar isso na pauta. Isso não é teoria da conspiração, senhores, é a mecânica padrão da oposição. Macron, Scholz e Starmer estão interessados em um Trump fraco, porque um Trump forte faz pressão sobre eles em relação à OTAN, à Ucrânia e ao comércio. A provocação do CGRI vai lhes dar um motivo para falar. A liderança americana é imprevisível e dá esperança de que o Congresso seja tomado pelos amigos democratas deles e não permita que Trump leve seus planos e projetos até o fim. Eles não vão se coordenar com Teherã, mas vão usar cada ataque iraniano para promover sua própria agenda. E isso enfraquece objetivamente Trump na véspera de novembro. Ou seja, eles vão fazer tudo o possível para que Trump e, consequentemente, a América fiquem em pior situação. O jogo lá tem várias camadas e Trump sabe disso, mas Trump já provou várias vezes que sabe sair de armadilhas que seus adversários achavam que já estavam fechadas. O Irã está economicamente esgotado, a Guarda Revolucionária é forte, mas não consegue sustentar o povo, não pode manter o Estreito de Hormuz fechado indefinidamente sem consequências catastróficas para o próprio Irã. A guerra, a longo prazo, não está do lado de Teherã, o movimento deles, a capacidade de pressionar os Estados Unidos está limitada até novembro, antes das eleições. As possibilidades de Trump voltam para ele imediatamente após as eleições e por pelo menos meio ano ele pode agir.
Bem, eu não sei, se o Congresso se tornar republicano, tudo o que é necessário para quebrar o Irã. Então, o Irã, os democratas e a União Europeia têm até novembro para fazer tudo o que puderem para destruir os planos de Trump. E qual é o plano do Trump? Vamos lembrar: tornar a América grande novamente. É esse plano que eles querem destruir. Se Trump agir corretamente nos próximos 6 meses, por exemplo, mantendo um grupo, assinando um acordo quadro, controlando os preços do petróleo e dando aos americanos uma sensação de estabilidade, então é uma escolha. Netito. Depois de novembro, ele terá as mãos livres para resolver o que está sendo adiado agora: a questão nuclear, o destino da Guarda Revolucionária, a arquitetura de segurança de longo prazo na região. A história já mostrou várias vezes a habilidade do TSA de saber parar, de sacrificar a dama para ganhar a partida. Isso também é um tipo de força e também mostra a maestria do jogador. Inscreva-se, ative o sininho. Deixe um like se você concorda ou escreva nos comentários se não concorda. Área exclusiva, $4 por mês. Agora vamos falar sobre para onde irá a esquadra? Eu saí da União Soviética em 1974. Hoje vou contar para vocês sobre uma bela ilha a 90 milhas da costa da Flórida, onde a mesma mentira que ouvimos tantas vezes em nossas vidas foi dita ou está sendo dita em espanhol, e onde as pessoas já pagam por ela há 67 anos. Em 1958, Cuba não era um país pobre, de forma alguma. Leia, como se diz, qualquer material sobre Cuba. Em Cuba, havia mais carros por habitante do que na maioria dos países europeus. O nível de alfabetização era mais alto do que na Espanha, e havia mais televisores por família do que na Itália. O peso cubano era trocado 1 por 1 com o dólar americano. Havana era a terceira maior cidade da Bacia do Caribe e era mais rica do que Miami. Sim, Batista era corrupto, sim, havia injustiça, todo homem honesto sabia disso. E o Shah no Irã também não era nenhum santo. E por isso, quando em janeiro de 1959 um jovem advogado, não era pobrezinho, algum advogado coitadinho chamado Fidel Castro, desceu das montanhas da Sierra Maestra, lá temos a Sierra Madre. Ele foi recebido com flores, não balas. Ele prometeu eleições livres em 18 meses, prometeu uma imprensa livre, prometeu acabar com a corrupção. Ele jurou na televisão diante das câmeras que não era comunista e mentiu, enganou, iludiu. Em 16 de abril de 1961, ele estava na Praça da Revolução e declarava que sua revolução era marxista-leninista. Naquela época, os pelotões de fuzilamento na fortaleza de La Cabaña já estavam em atividade há 2 anos, sob o comando do jovem médico argentino, novamente não de um qualquer, mas de Guevara, Ernesto Guevara. As fábricas foram confiscadas, as lojas foram confiscadas, o gado foi confiscado, os jornais foram confiscados, as escolas foram confiscadas, as igrejas foram esvaziadas. O mesmo cenário que meus parentes viveram na Rússia, só que traduzido para o espanhol. 2 vezes o Mundo Livre tentou rebobinar esse filme. Abril de 1961, Baía dos Porcos. 2.500 exilados cubanos da Brigada 2506 desembarcaram na costa sul de sua pátria. O presidente Kennedy, querido pelos democratas, prometeu a eles cobertura aérea. E sabe o que ele fez? No último momento ele disse: eles foram abandonados na praia imediatamente. Os primeiros 100 morreram, outros se renderam, e o resto ficou 2 anos nas prisões de Castro antes de serem libertados em troca de comida para crianças ou dinheiro. Tudo terminou ali. Outubro de 1962, crise dos mísseis de Cuba, mísseis nucleares soviéticos a 90 milhas da Flórida. O mundo prendeu a respiração, Khrushchev piscou. Digamos assim, sim, os mísseis foram retirados. Mas havia uma parte secreta do acordo sobre a qual não nos contaram. Ainda não está claro quem cedeu, agora ficou incerto se foi Kennedy ou Khrushchev. Havia uma parte secreta do acordo. Os Estados Unidos se comprometeram a nunca invadir Cuba, esse é o compromisso. É como um cadeado na jaula, ou seja, o povo cubano vive dentro dessa jaula há 64 anos.
Bem, nós sabemos quem vive dentro da jaula, certo? Sabemos que é a libreta, o cartão de racionamento de alimentos que foi introduzido em 1962, ainda está em vigor hoje, inclusive em 2026. 5 ovos por mês, meia libra de frango, né? Um pedaço de sabão, meia libra de frango, não meio frango. Um pedaço de sabão, o governo vai lembrar desse sabão. Esses são os comitês de defesa da revolução, tipo o Corpo de Defesa da Revolução no Irã. Um informante em cada quarteirão, quem visita quem, o que escuta no rádio, quem deixa a luz acesa por muito tempo. São os campos do final dos anos 60, para onde mandavam homossexuais, religiosos, para onde mandavam mesmo? Cortar cana-de-açúcar sob o sol não vai reeducar ninguém. Só que por algum motivo todos morriam. Antes disso, bem antes, já estavam quase reeducados, mas morriam. Um médico que ganhava $30 por mês em um país onde um garçom em um hotel turístico ganha 300. Lençóis que você leva consigo para o hospital, porque no hospital no hospital não há lençóis. São cortes de energia de 20 horas em 2025. Num país que a ONU já elogiou por fornecer eletricidade gratuita. Os cubanos fogem do seu paraíso em câmaras de carro amarradas com cordas, eles são chamados de balseros, migrantes em balsas improvisadas. As estimativas do número de mortos no Estreito da Flórida variam de 16 mil a 100 mil. Mães, crianças, médicos, poetas. Em 1980, em apenas 5 meses, 125 mil cubanos se amontoaram em tudo o que podia flutuar e partiram em direção a Miami. Isso foi chamado de Êxodo de Mariel. Em 1994 houve a segunda onda, e hoje, em 2026, em meio a apagões e fome, está surgindo a terceira. Meu próprio povo, os judeus soviéticos, sentiam essa aritmética na pele, assim como os alemães orientais no Muro de Berlim. Senhores, ninguém arrisca a própria vida e a dos próprios filhos para fugir do paraíso, fazem isso para escapar de uma prisão. E quem financiava a prisão cubana? A União Soviética enviava de 4 a 6 bilhões de dólares por ano para Cuba. Durante 30 anos, compravam açúcar caríssimo e vendiam petróleo quase de graça. Quando em 1991 a União Soviética caiu, Cuba entrou no que o próprio Castro chamou de período especial. Bem, o cubano médio perdeu de 5 a 12 quilos de peso durante esse período especial. Eles comeram gatos, comeram casca de banana, o regime sobreviveu, mas o povo perdeu, depois. Então, o novo protetor passou a ser Hugo Chávez. Em 2006, o protetor voltou a ser Vladimir Putin. E em 2014, a Rússia perdoou uma dívida de 32 bilhões de dólares de Cuba. De qualquer forma, era impossível conseguir. Hahaha, vamos perdoar, não tem nada para pegar lá. Em Cuba, em 2014, navios de guerra russos entraram no porto pela primeira vez desde a Guerra Fria. No porto de Havana, me desculpe, entraram no porto de Havana. A corrente não foi quebrada, só foi pintada de outra cor. Porque eu, um imigrante de língua russa vivendo em Los Angeles, estou contando para vocês sobre Cuba em maio de 1926. Porque em Nova York um jovem chamado Zoran Mamdani está se preparando para fazer o que Fidel Castro fez em Cuba. As lojas de alimentos da cidade no ano russo entraram em Havana, por favor, Havana decorada, porque em Los Angeles para destruição. Restauram por decreto do prefeito, os ônibus gratuitos, bem, que são pagos pelos ricos, alguém tem que pagar pelo combustível, pelos ônibus lá, salários, a conta, que vai levar a habitação pública a uma escala que minha cidade natal soviética reconheceria à primeira vista. Ele, Zokran, se chama de socialista democrático, assim como o Golny também se chamava. Chávez, lembra desse homem? Salvador Allende também era um socialista democrático. Fidel Castro também era um socialista democrático até 16 de abril de 1961. Depois apareceu um dono de mercearia no Queens, que vê a prefeitura anunciar um mercado estatal do outro lado da rua. Esse é o dono de loja cubano de Havana em 1960. A mesma lógica, a mesma linguagem educada, a mesma trajetória, levar isso até o fim.
Cuba, em 1958, era mais rica que a Espanha, e uma Cuba livre, a apenas 90 milhas da economia mais dinâmica da história da humanidade, vai surpreender o mundo por muitas décadas. Miami e Havana se tornarão cidades irmãs de comércio e encontros familiares, dentro de um ano. 2,5 milhões de cubano-americanos, uma das comunidades mais empreendedoras que este país já recebeu, vão voltar em massa, com capital, conhecimento, música e amor. Senhoras e senhores, Cuba não é uma história distante para mim. Nunca fui lá, mas é minha história narrada em outro idioma. Não tenho certeza se gosto da ideia de conquistar Cuba, mas gosto muito da ideia de negociar com a liderança cubana para que eles abram o país para a livre escolha dos seus habitantes. Eles elegem o governo que quiserem, viajam para onde quiserem, produzem o que quiserem, fazem o que quiserem com isso e o que desejarem. Tudo isso junto se chama liberdade e talvez por ela possa se prometer imunidade ao descendente dos revolucionários cubanos. E agora vamos juntar essas duas histórias em uma só. Eu comecei este vídeo com uma piada do presidente. Ele disse: "Agora vamos cuidar de Cuba?" O serviço de imprensa explicou que era uma piada. Na época eu disse, e repito, é uma piada com fundo de verdade, e agora posso dizer qual é esse fundo. Em junho e julho, 2 dos 3 grupos de porta-aviões americanos vão sair do Golfo Pérsico. Um vai para a rotação e o outro, segundo a formulação oficial, será realocado devido a outras tarefas. Então surgem questões aritméticas, onde no mundo um grupo de porta-aviões muda o equilíbrio instantaneamente, sem derramamento de sangue, sem um único tiro, sem nenhum desembarque, milhas ao sul da Flórida. O que Trump, na minha avaliação, vai construir com o Irã é um documento de base, uma retirada parcial, um grupo restante como uma linha vermelha visível por satélite. A mesma arquitetura vai funcionar com Cuba, nos mesmos moldes. Aqui está a fórmula dela. Bem, em uma linha, por assim dizer, em uma frase, apertar o bolso do regime. Não deixar o povo passar fome e, no auge da pressão, oferecer à liderança uma saída. O que significa uma saída? Já disse, não tenho certeza se gosto da ideia de conquistar Cuba, e não tenho certeza se gosto da ideia de conquistar o Irã. Mas eu gosto muito de outra ideia. Imagine um documento unilateral colocado na mesa ao mesmo tempo em Havana e em Teherã, com 4 linhas. A primeira: você abre o país. Eleições livres, imprensa livre, direito de escolha. Segunda linha: o bloqueio externo é suspenso em 30 dias após a primeira votação livre. Terceiro: o capital americano e o mercado mundial se abrem para você no mesmo dia. E o quarto, o mais importante para seus filhos, seus netos, os descendentes daqueles que fizeram sua revolução, está garantida a imunidade. Nada de tribunais, nada de listas, nada de perseguições. Vocês saem de cena. Isso não são portos, nem no Paquistão, nem no Irã. Esse é o acordo que transforma o bloqueio de um ato de guerra em um ato de negociação. Isso não é a Baía dos Porcos de 1961, não são as canhoneiras de 98, é uma partida de xadrez em que o sacrifício da dama em Hormuz se transforma em xeque-mate no Caribe sem um único soldado morto de ambos os lados. 100 milhões. 90 milhões de iranianos, 11 milhões de cubanos, 100 milhões de pessoas. Hoje eles estão entre as pessoas mais infelizes do mundo, sentados sobre as terceiras maiores reservas de petróleo do mundo, sobre as segundas maiores reservas de gás do mundo, no melhor tabaco do mundo, no melhor açúcar do mundo, com 9 meses de sol por ano. E mesmo assim a mãe iraniana faz sopa de ossos e a avó cubana leva seus lençóis para o hospital. E daqui a 10 anos, depois que o regime sair de cena, essas serão as pessoas mais felizes e mais ricas do mundo. O Irã em liberdade, o novo Japão do Oriente Médio, Cuba em liberdade, a nova joia do Caribe, onde cada casa vai valer $1 milhão, porque gente do mundo inteiro vai querer comprar, vai querer ir para lá. E isso não é fantasia minha, porque é assim que acontece no mundo. Andrew Galambos, o homem cuja ciência da vontade eu ensino, formulou isso de forma mais curta do que eu.
Riqueza não é petróleo, não é terra, não é clima. Riqueza é o direito de escolher por si mesmo. A pessoa se torna rica no momento em que ela mesma decide o que plantar hoje, o que comprar, o que dizer, em quem acreditar, quem amar, para onde se mudar. Os iranianos não têm esse direito há 40 anos, já faz 47 anos, os cubanos já faz 67 anos, e é por isso que isso diz respeito a Nova York. Se o regime cubano se abrir publicamente diante do eleitor americano, se o regime iraniano se abrir publicamente diante do eleitor americano, perde seu último ponto de apoio. Porque não dá para vender a receita cubana para um nova-iorquino na mesma semana em que os próprios cubanos jogam essa receita no lixo. Cuba Livre é a melhor vacina para Queens, Irã Livre é a melhor vacina para Dearborn. O elixir do Partido Democrata em Bruxelas só dura até as eleições intermediárias em novembro, para estragar nossas vidas. Essa é a janela, e eles a conhecem de cor, mesmo que seja em novembro. E se o Congresso continuar com os republicanos, Trump fica com as mãos livres. Bem, por um ano, ou pelo menos por 6 meses, quero dizer, depois as eleições começam de novo e depois de mais de um ano já começa a ficar perigoso lá. Para quê? Para terminar de construir aquilo que acabamos de descrever. Por isso, os próximos 6 meses são os mais importantes, não no Oriente Médio, mas dentro dos próprios Estados Unidos. Vou falar sobre isso toda semana, pelo menos. Eu deixei a União Soviética em 1974 com um sorriso que só as pessoas que entenderam pela primeira vez na vida podem dar. A partir desse momento, quem vai escolher sou eu. Vocês sabem, existe uma piada soviética maravilhosa quando Rabinovich parte em uma viagem ao redor do mundo saindo da União Soviética. Não sei quem deixou ele sair nem como, mas ele vai e escreve. Então, saudações aos amigos e parentes da Tchecoslováquia livre, Rabinovich. Passam-se 3 dias. Depois, saudações aos amigos e parentes da Hungria livre, Rabinovich. Lá se passam mais 3 dias. Saudações aos amigos e parentes do Chile livre, Rabinovich. Depois silêncio por 2 semanas e então chega um novo telegrama. Saudações aos amigos e parentes da América, Rabinovich livre. Daqui a 5 anos, talvez 7, uma menina iraniana em Teherã e um menino cubano em Havana vão abrir exatamente o mesmo sorriso. E eu, nesse dia, digo honestamente, vou sorrir junto com eles porque eu conheço esse sorriso. Inscreva-se e ative o sininho se você ainda não fez isso. Inscreva-se e ative. Até a próxima, até a próxima.